Capítulo 208. Você está disposto a se tornar meu discípulo? York, o que você está fazendo? Fei rapidamente estendeu a mão, e um enorme poder invisível puxou York do chão. Ele perguntou com um sorriso: York, você sabia? E, como você sabia? Sua Majestade, eu com o rosto envergonhado, o homem disse a Fei o que aconteceu. O jovem que apareceu no bar era um dos famosos vagabundos do Portão das Águas Termais. Seu pai, Ptolemy, era o comandante da Legião do Vento Veloz, e seu irmão mais velho, Diles, era o centurião mais novo da Legião, além de ser o guerreiro da geração mais jovem e forte ali. Com dois homens que cuidavam dele e o protegiam, Lulum estava fazendo o que queria pela cidade. Ele podia fazer qualquer coisa que quisesse e ninguém poderia fazer nada sobre isso. Numerosas pessoas morreram em suas mãos, e todos no Portão das Águas Termais ficaram longe dele. Hoje, todo mundo no pub viu esse demônio querer chegar até aquela deusa no corpo de garota. Embora suspirassem e não quisessem ver isso acontecer, ninguém se atreveu a pará-lo por causa do medo. Até York e Philip, que eram respeitados por Angela, não ficaram para trás para ajudar. Depois que saíram, sentiram-se realmente ansiosos e voltaram ao pub para se certificar de que Fei e as meninas estavam seguros. Mas quando eles voltaram, eles ouviram a notícia chocante. O jovem mestre arrogante Lulum foi espancado. Ele foi espancado, e 2 de seus capangas foram pregados no chão como cenouras até serem desenterrados. O jovem que sorria e falava com ele foi o responsável por tal ato. O que eles não previam era que o jovem era um misterioso rei-mestre, Alexander, que acabara de derrotar um dos 10 cavaleiros da execução do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Depois de saber que os 3 estavam seguros, York e Philip se sentiram mais à vontade. Eles retornaram ao gueto com vergonha e arrependimento de perder o misterioso mestre Alexander, e continuaram a ensinar as artes marciais às crianças como sempre faziam. Sua Majestade, por favor, nos perdoe. O rosto de York ficou vermelho como o rabo de um macaco quando ele estava falando. Ele não sabia o que dizer nesse momento. Ele saiu como um covarde e nem disse nada para ajudar os 3 a se virarem. Ele sentiu como se tivesse manchado a dignidade e honra de um verdadeiro guerreiro e um verdadeiro mercenário. Ei, York, não se preocupe com isso. Eu não tinha a intenção de culpá-lo desde o começo, Fei explicou enquanto ajudava Angela e Emma a sair da carruagem. Ele se virou e sorriu. Eu sabia desde o começo que vocês saíram não porque vocês estavam com medo da morte. Sua Majestade, como você sabia? York ficou surpreso quando seus olhos se abriram grandes e largos. O jovem moreno Philip havia trazido as crianças até eles. Ele ainda era muito tímido como um menino e tinha um sorriso de desculpas no rosto. Embora ele permanecesse atrás de York em silêncio e não falasse, os 3 puderam sentir que ele sentia muito pelo que fez. Porque eu tenho um par de olhos que podem ver através do coração das pessoas. Fei brincou um pouco. Depois de ver tanto York quanto Philip abrindo a boca com surpresa, Fei explicou. Quando te conheci, eu sabia que vocês 2 não eram o tipo de pessoa que é intimidada. E quando você saiu, ainda havia hesitação e luta em seus olhos. Não era um medo que todos os outros tinham. E você se virou para Philip enquanto ele continuava. Você se atreveu a voltar para beber aquela caneca de cerveja com a qual Angela te brindou. Como você pode ser um covarde? Às vezes, é preciso mais coragem para sair do que ficar. Além disso, não iria ajudar, mesmo se vocês ficassem para trás. York e Philip ficaram tão comovidos que estavam prestes a chorar. Eles tinham mais medo de serem vistos por Fei como pessoas que eram covardes. No entanto, Fei foi capaz de ver através de seus sentimentos, e eles se sentiram muito melhores sobre a situação. Eles se curvaram e agradeceram Fei e Angela repetidamente. Mercenários como eles que viviam no fundo da sociedade não tinham grande poder e não tinham grande status enquanto lutavam por suas vidas. Eles já estavam tocados quando puderam ser respeitados por Angela no pub. Se eles não tivessem coisas com as quais eles ainda estavam preocupados, eles definitivamente teriam provocado e lutado com Lulum por Angela sem hesitação.
Embora seu status possa ser baixo, mas o sangue em seus corpos ainda estava quente. Eu estava pensando sobre o que estava preocupando vocês. Esposas, crianças, pais, parentes. Agora eu sei. Vocês provavelmente estão preocupados com essas crianças, Faye disse enquanto olhava em volta para as crianças que estavam apenas em roupas finas neste tempo frio e bateu na cabeça de uma menina que tinha apenas 6 anos de idade. Essas crianças cercaram York e Philip enquanto olhavam para eles com olhos de cristal. Faye sabia o que estava acontecendo assim que os viu. Sua Majestade, você é realmente divino. York abriu a boca. Ele já estava chocado com Faye. Depois de um tempo, ele explicou. Você está certo. Essas crianças são todas órfãs e só conseguiram sobreviver com o meu apoio e o de Philip. Eu nem imaginava o que aconteceria a eles se Philip e eu não conseguíssemos voltar hoje. O inverno está chegando. Faye estacionou a carruagem ao lado do espaço vazio e caminhou até onde York, Philip e essas crianças moravam. Faye e as duas meninas sentaram-se quando York e Philip pensaram que estavam prestes a sair. Ei, o tio York foi beber de novo e deve dinheiro a você. Você pode por favor não enviar esses bandidos depois do tio York vencê-lo? Tina não pedirá mais roupas novas. Tina não pedirá mais queijo. Por favor, eu te imploro. A garotinha que Faye acabou de dar um tapinha arrastou timidamente a manga de Faye, como ela disse, depois de reunir coragem. Tão fofo o amor maternal de Angela transbordou quando ela pegou a menina e pediu em uma para obter algumas frutas e lanches para compartilhar com as crianças. Risos e aplausos preencheram instantaneamente o pequeno espaço. Às vezes, o tio York ficava com sede e não pode deixar de pegar algumas bebidas. Ele devia dinheiro ao pub várias vezes, então o chefe do pub enviou algumas pessoas atrás dele para conseguir o dinheiro de volta. Philip explicou com um sorriso tímido no rosto. Portanto, a pequena Tina pensou que você fosse alguém que está aqui para cobrar o dinheiro. Essa explicação envergonhou muito York. York, você foi ferido. Você não está completamente curado ainda. Depois de algumas conversas, Faye de repente percebeu que, apesar do fato de que York era forte e resistente como uma montanha, havia uma lesão oculta em seu joelho. Como um mercenário que arriscou sua vida, esta lesão iria imobilizá-lo às vezes. Isso seria uma enorme redução em sua força e poderia representar um grande risco no futuro. Assim, a história de fundo dessa lesão remonta depois de ver Faye, que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado, foi muito amigável e que ele não tinha a atitude arrogante de nobres e da realeza, e não olhou para baixo e zombou das pessoas pobres. York relaxou-se. Ele lentamente disse a Faye como ocorreu a lesão no joelho esquerdo. Foi uma história muito interessante. Um ano atrás, o velho York ainda era um mercenário sem teto, ansioso e descuidado. Ele não era uma pessoa legal. Ele era um dos líderes de gangue do gueto aqui no Portão das Águas Termais. Mas depois que ele provocou alguém que era muito mais poderoso, seus membros foram todos quebrados pelos guardas da pessoa. Ele foi jogado em uma pilha de lixo para morrer. Esse tipo de situação ocorreu no gueto, onde até a luz do sol nem queria brilhar. Durante o tempo em que seus membros estavam quebrados, ele não conseguia se mexer. Se não fosse por essas crianças que estavam procurando por comida e roupas, ele estaria morto. No entanto, esses garotos o encontraram vivo e lhe deram comida e água. Nesse período de tempo, York experimentou o desespero, a autodestruição, o pensamento profundo, o despertar e a motivação de todos os tempos. Esses eram os sentimentos que não se podia sentir em um curto período de tempo. Mas depois dessa tragédia, York mudou sua vida. Ele decidiu viver com essas crianças que o salvaram, e ele conseguiu um espaço neste gueto para ele e para as crianças, usando sua força de guerreiro de uma estrela. Ele então limpou e cercou. Depois de tudo isso, York se registrou como um mercenário oficial e poderia levar algumas missões. Embora ele só pudesse ser pago muito pouco por essas missões duras e perigosas, ele era capaz de sustentar essas crianças no gueto. No entanto, como ele não podia receber tratamento adequado, havia feridas ocultas em suas articulações que ele se recuperou na superfície.
especialmente seus joelhos esquerdos. Ei, eu tenho uma boa maneira de curar isso para você, mas pode doer feio mesmo. Isso seria ótimo. York estava animada. Eu não me importo com a dor. Se eu puder me livrar desse velho problema, posso avançar em meus níveis mercenários. Depois que eu terminar algumas missões de nível mais alto, eu seria capaz de ganhar mais dinheiro e alimentar essas crianças cujos apetites estão ficando cada vez maiores. Ok, você é uma ótima pessoa. Depois que Fei disse isso, ele de repente deu um tapinha no joelho esquerdo de York. Rachadura. O osso do joelho de York se quebrou em pequenos pedaços. Mas antes que ele pudesse chorar de dor, Fei imediatamente mudou para o modo paladino e injetou um raio de luz dourada no joelho. York sentiu uma sensação dolorida e quente. Ele sentia como se os ossos quebrados e seus músculos estivessem se movendo, como se estivessem se reorganizando e crescendo. Foi simplesmente indescritível. Após cerca de 50 segundos, York descobriu surpreendentemente que a dor desapareceu e o joelho esquerdo, que era difícil de mover, ficou ágil como novo. Isso é mágico. York e Phillips ficaram chocados. Eles nunca tinham visto nada assim. Era comparável a feitiços de cura que os sumos sacerdotes da Igreja Sagrada podiam conjurar. No entanto, os sacerdotes, que eram até mais orgulhosos do que os nobres, não podiam conjurar o feitiço tão facilmente. Não admira que ele pudesse derrotar o Cavaleiro do Sol Dourado, eles pensaram. York, depois da sua história, ainda não ouvi muito sobre Philip. Ele é um dos órfãos? Depois de mais algumas conversas, o rei mudou o assunto para Philip. Sim, Sua Majestade. Philip era um dos órfãos. York disse com uma expressão muito alegre, enquanto movia a perna esquerda que ele não estava acostumado a mover livremente. Ele olhou para o jovem de pele escura enquanto dizia seriamente. No entanto, ele não é morador do Portão das Águas Termais. Ninguém sabe quando ele veio parar aqui ou de onde ele veio. Normalmente, uma criança como ele, que não conhecesse nenhuma técnica de luta ou poder guerreiro, teria dificuldade em sobreviver aqui, mas ele viveu bem e foi capaz de proteger essas crianças. Antes de vir para cá, Philip foi quem cuidou dessas crianças. Ele é um garoto gentil e valente. Eu nunca lhe perguntei sobre seu passado. Ouvi dizer que o nome completo dele é Philip Inzaghi. Philip Inzaghi. Você disse que ele não conhece nenhuma técnica de luta. Fei perguntou curioso. Como poderia uma criança que não conhecia nenhuma técnica de luta ter aquela sensação sombria e familiar, como uma faca que estava coberta pelo sangue de inúmeras pessoas e estava esperando no ar em silêncio para derrubá-la? Fei estava familiarizado com essa sensação, já que ele também teria essa sensação quando estava em seu modo assassino. Em outra palavra, Fei acreditava que esse garoto tinha o potencial para se tornar um assassino de alto nível. Essa foi uma das razões pelas quais Fei estava disposto a passar tanto tempo aqui. Fei não teve falta de guerreiros que estavam dispostos a lutar no campo de batalha, mas ele não tinha um assassino de elite que pudesse completar missões para ele no escuro. Se Sua Majestade. Philip não conhece nenhuma técnica de luta, mas ele tem uma habilidade muito estranha. Ele é capaz de escapar mesmo se ele for alvo de um guerreiro 6 estrelas. Habilidade natural. Fei ficou surpreso. York deu uma risadinha ao olhar para Philip. Depois que ele murmurou para o ouvido de Philip, o jovem de pele morena mordeu os lábios enquanto hesitava. No entanto, ele pareceu tomar uma decisão. Ele caminhou até Fei e balançou levemente seu corpo. De repente, ele começou a ficar mais leve e transparente. Logo, ele se fundiu no espaço e não era mais visível. Fei ficou surpreso com isso no final. Não admira que York tenha dito que ele poderia escapar de um guerreiro 6 estrelas. Não há exagero nisso. Fei não podia nem sentir onde Philip estava ou qualquer de seus traços quando ele tentou o seu melhor. Fei não podia acreditar, então ele tentou várias vezes. No entanto, ele não foi capaz de chegar a lugar nenhum. Depois que ele mudou para modo assassino, ele lentamente emitiu suas energias para o ar como ondas em um lago.
Após os ressaltos da energia Zen, ele finalmente conseguiu identificar onde estava Philip Inzaghi. De repente ele correu quando seu corpo também desapareceu no ar. Ele não estava em nenhum lugar para ser visto também. York ficou tão chocado que ele nem conseguiu fechar a boca. Ah, peguei você! O riso soou enquanto ondas semi-transparentes flutuavam no ar. Faye apareceu com as mãos nos ombros de Philip. O jovem ficou chocado também. Foi a primeira vez em sua vida que sua técnica furtiva foi combatida. Depois de derrubar Philip, Faye riu ao demonstrar algumas habilidades de seu personagem assassino, especialmente habilidades chamativas como o golpe do tigre, garra do dragão e punhos de fogo. Philip, que estava vendo isso, estava excitado. Seus olhos literalmente brilharam. Foi um sentimento estranho, mas sutil, como se algo em sua mente lhe dissesse: estas são as técnicas que você deve aprender. Philip, eu estou interessado em você. Você está disposto a se tornar meu discípulo? Faye parou de repente. Depois de ver o jovem, ficou intrigado com o que ele tinha mostrado. Ele perguntou com um sorriso no rosto. York e Philip ficaram chocados. Eles ficaram parados e não sabiam como reagir. A situação em que eles nem conseguiam sonhar realmente aconteceu.